Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Hoje a nossa convidada até acabou de me confirmar, ela gosta de falar, então ela tá em casa. É isso mesmo, Cecília Belina, seja bem-vinda. Sim, obrigada pelo convite. Sim, eu gosto de falar, principalmente aqueles assuntos que a gente domina, né? Com Agora, certeza. quando eu não domino, eu também gosto de escutar. Ah, isso é muito bom, porque a gente tem opinião, né? A gente tem que ouvir as opiniões, Sim, inclusive para que haja um bom debate sempre, né? lógico. Vamos conhecer então a Cecília Bellini, vamos ver o que ela vai trazer pra gente. Ela vai trazer, inclusive, eu já até pesquisei aqui, um assunto bem legal que todo mundo tem, de pequeno, médio ou grande, que é o medo, né, O Cecília? medo, o Vamos falar medo. sobre medo, sobre angústia, sobre por que eu tenho esse medo. É muito bom, papo, mas vamos conhecê-la. A Cecília, ela é psicóloga, Sou psicóloga. especializada em psicologia comportamental e psicologia do trânsito. A gente vai entender um pouquinho essa diferença e trânsito, São Paulo, não é fácil, né? Imagine. Não é A gente vai fácil. falar, vamos conversar. Instrutora também e diretora de autoescola, com essas novas leis, 2, 5 aulas, 10 aulas, 20, tá tudo novo lá. Vamos ver qual a opinião dela, profissional e da pessoal também, né? Se ela concorda com isso ou não, né? E por quê? Ex-conselheira do Detran. Então, você já esteve ali Sim, dentro, já sabe os prós e contras. já. Seja bem-vinda mais uma vez. E antes de eu conversar com a doutora Celina, assim, mais formalmente, queria saber da Celina. É daqui de São Paulo mesmo? Cecília. Perdão, falei Que Celina. você fez? Você juntou o Com a Cecília Belina. com a Belina, então deu Celina. Ai, muito Você e o bom. meu querido Jô Soares, que nos Fez a mesma deixou, coisa. fez a mesma E juro que eu não coisa. sabia disso, viu, gente? Não, porque imagina, nem na unha do pé do rapaz. Aliás, eu conheci uma pessoa simpaticíssima. Simpaticíssima, né? Eu fiz uma entrevista com ele, acho que há uns 20 anos Que atrás. legal. Muito Nossa, simpático. E ele também inteligentérrimo, né? deu essa juntada com Cecília e o Belina. Olha, tá vendo? A gente já tem até um apelido pra você já agora aqui, né? Cecília, você nasceu aqui em São Paulo? Eu nasci aqui em São Paulo. É Sou paulista. paulistana, mas tem um detalhe. Há 4 anos atrás eu mudei daqui e fui para o interior, na pandemia. Ah, Fui para o interior. Então agora eu moro no interior ah. e frequento São Paulo mais profissionalmente e às vezes para lazer, né? Porque vamos falar, essa cidade, ela tem todos os problemas que tem, mas tem um lazer maravilhoso, né? São Paulo, você quer uma terça-feira à noite, por exemplo, ou hoje, que é quarta-feira, que a gente tá aqui no ar, ir num restaurante de um país distante aqui em São Paulo tem, Tem, né? Numa quarta tem. noite, uma terça-noite, né? Até numa segunda noite, Era uma segunda noite, né? né? A gente tem a alegria de ir a teatros, porque eu sou apaixonado por isso. Segunda-feira Teatros, tem, né? tudo, shows, a parte mais cultural, museus, você acha tudo. Então eu sou apaixonada por São Paulo, mas agora eu escolhi viver Uma cidade do interior. numa cidade do interior mais calma, com trânsito menos Pertinho caótico. de São Paulo. Não muito, Botucatu, 220 Super quilômetros de frio São lá, Paulo. gente. Eu É, conheço. é, Ah, é, que delícia, que é gostoso. friozinho. Eu estou trabalhando online, né? Então eu vou aproveitar Acho que esse lado. até porque hoje, trabalhar, morar no local e trabalhar no outro que seja na mesma cidade, falando em especial São Paulo, a gente vai falar muito de trânsito também, né? E Também. demora, e dá ansiedade, dá tudo, né? Exatamente. Muito bem. Então, se adaptou lá, mas a sua infância foi aqui em São Paulo. Fui. Que região de São Paulo? Zona Norte. Ah, muito gostoso, Zona muito Norte. grande. Então, você pegou um pouquinho de brincar na rua. Peguei. Meus filhos também Ah, brincaram, pegaram essa. Acaba sendo um privilégio, né? Esse privilégio de brincar na rua, de ter muitos amigos. E depois, quando começou a coisa a ficar escola, faculdade, eu tive que mudar para a Zona Sul. e quantos filhos você tem? 2 homens. Ah, que bacana. Dois. Escolheram a mesma linha da mãe ou não? Não. Um trabalha no mercado financeiro Ah. e o outro é chefe de cozinha. Uau! É, Então você come bem. comer bem eu como. Parabéns. E que área da cozinha, enfim, da área de
preparo que ele escolheu, né? Ele gosta mais da cozinha Ele mediterrânea, da cozinha italiana, da cozinha brasileira, ou ele... então, ele é bem genérico. Que legal, isso é bom. Ele atua em todos e também gosta muito de sobremesa. Mas hoje, depois da pandemia, também ele fechou o restaurante dele. Uau, que A pena. pandemia acabou com vários sonhos, vários projetos e deixou algumas dívidas, né? Às vezes a gente não fica sabendo, mas essa parte de restaurante de lazer, sofrer e sofre até agora. Isso, pelo assunto que a gente vai falar, pegando esse gancho aí de ansiedade por conta de problemas que vão surgindo, principalmente depois desse período todo aí que nós vivemos, estamos um pouco melhor, mas nós não saímos 100%, Não. né? Mas já estamos melhor, com mais possibilidades. Isso vai gerando uma série de ansiedades dentro aí porque a gente não para de pensar. Imagina você dirigindo e pensando assim, depois acontece alguma coisa, você não quer mais dirigir na vida, tem tudo isso. Sim, a pandemia, ela trouxe, né, esse período, vamos falar de reclusão doméstica, ela trouxe muita ansiedade, né? O que vai acontecer? Porque a gente não tinha informações. Então, o que que é a ansiedade? A ansiedade é o pensamento, em relação a um futuro ameaçador. Sempre catastrófico. Então, Cecília, no trânsito, o que que é ansiedade? Eu vou sair, eu vou pegar a chave do carro e eu penso: e se eu bater? E se eu atropelar? E se eu atrapalhar o trânsito? Então, isso se chama ansiedade. É aquele pensamento catastrófico em relação a um futuro ameaçador, né? Então, o que que é ansiedade? Nada mais do que pensamentos ruins em relação a qualquer coisa. E ao trânsito também, Também. se torna um medo. Mas me diga por que, um pouquinho antes que você está me explicando agora, por que escolheu psicologia para você? Ah, por gostar de Hum, conversar com os outros, primeiramente gostar de conversar, mas aí depois a gente vai percebendo que não é conversar, Precisa né? fundamentar. Que você tem que ir profundo, mas eu gosto de gente, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de poder ajudar dentro do limite. E aí tudo isso na adolescência você vai Hum, se se motivando. E aí aconteceu o quê? Eu já comecei a ajudar pessoas que tinham dificuldade. Por que que eu ajudei, Ricardo? Porque eu dirigia bem. Então as pessoas vinham me pedir: hum, "Cecília, eu preciso pegar uma estrada, me acompanha. Cecília, eu não sei fazer um estacionamento, me acompanha". Então, o que aconteceu? Eu acabei ajudando as pessoas e aí eu comecei a perceber: "Ah, essa pessoa não tem prática. Opa, mas esta pessoa não é falta de prática. Essa pessoa é medo. Essa pessoa, ela começa a suar, essa pessoa começa a tremer, essa pessoa tem reações físicas". E aí, já na faculdade, fui descobrir a diferença entre o medo do novo e o medo patológico, o medo doentio. Então, hoje, o que eu hum. cuido, depois de 40 anos de formado, é esse medo doentio de dirigir. Você falou, a Maria vai colocar uma foto número 1 pra gente aqui, só pra gente referenciar o que você está dizendo, que é sobre o trânsito, né? Assim, dá pra ter você aí na sua atividade, né? Pelo que dá pra ver. Eu Muito. gosto de dirigir, né? Ah, eu também É. gosto. Eu digo que eu não dirijo tanto aqui em São Paulo. Dirijo pela nossa cidade do dia a dia, porque aqui em São Paulo a gente não dirige, aqui a gente freia. Você É tem toda a verdade, né? razão. É. Mas vamos voltar aqui. Você falou medo do novo e o medo doentio, que seria o medo patológico. O que que diferencia O isso, medo do Cecília? novo é aquele medo que todo mundo tem. Por exemplo, hoje eu vim aqui, eu não conhecia ninguém, tal e coisa, aquele friozinho Ah, na tá. barriga, você Esse é fala o assim: novo. "O que eu vou encontrar?". É o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de aula, o primeiro dia de um encontro. Isso dá um friozinho na barriga, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então, isso é o medo do novo. Mas, Cecília, como é que eu sei que é medo do novo? Passa. Quando parar de ser novo, passa.
Eu já estou aqui, já estou à vontade, Ah, né? que bom, fico Então já feliz. passou o medo, aquela borboleta na barriga. Agora, o medo patológico, por exemplo, se eu tivesse medo de me expor, de falar em público, eu estava aqui, eu estava tremendo. Eu não poderia ser que eu não tivesse vindo, poderia ser que eu chegasse aqui e pedisse para adiar. Por quê? Porque aí já é uma coisa mais doentia que eu não dou conta e muitas vezes me paralisa sem eu querer. Então, esse é o medo doentio. E ele pode ser de carro, ele pode ser de avião, ele pode ser de altura, ele pode ser de borboleta, ele pode ser de barata. Do escuro e aí Ele vai. pode. E aí vai, Tá. tá? Então, eu sou especialista em cuidar de medo de dirigir, mas hoje em dia a gente já cuida de qualquer medo, de qualquer ansiedade. Porque, vou pegar, você citar um exemplo aí para dizer se pode virar um medo patológico. Eu tô assistindo lá um jornalismo, sei lá o quê, de repente acontece um acidente, a pessoa num carro e a pessoa se assusta, e eu assimilo, meu Deus, acho que isso acontecer comigo, então eu não vou dirigir mais. Isso já é um pouco de medo Então, patológico? só de assistir já seria um pouco de exagero, mas eu ver o acidente, eu estar na hora Sim. que o acidente aconteceu, eu ver as pessoas sofrendo, eu ver as pessoas, sabe, tendo que ser socorridas, estar ali, sim, tá? Pode traumatizar. Agora, traumatizou aqui, tá? Eu vi, eu participei, não foi gostoso. Agora, eu vou lá e assisto. Cada vez que eu Hum. vejo uma situação que me remete ao sofrimento deste dia, eu quase que eu retraumatismo. Vira um gatilho. Vira um gatilho. Por quê? Porque aí eu entro no mesmo sofrimento. Aquela TV, aqueles, acidentes, aquele vídeo pode me retraumatizar. Então, só se traumatizar com a televisão é muito difícil, mas com o presencial e depois com Ah, tá. muita Reproduzir exposição. emocionalmente aquilo. Isso. Eu gosto muito de filmes policiais, eu gosto de filmes de ação, enfim. E tem muito acidentes, tem muita coisa, Muito, aquela muito. correria toda. A minha cabeça consegue entender que aquilo lá não é real, né? Consigo assimilar isso aqui. Sim. Acabou o filme, desliguei e nem lembro mais o que aconteceu. Agora, pra você ter uma ideia, a diferença mesmo pelo que você tá falando, eu vivi na pele. Eu estava indo para casa certo dia, um mês mais ou menos, e à noite parei no semáforo, aqui na região do Paraíso, e olhei para a esquerda, eu vi um corpo estirado no chão, de um possível acidente, mas já estava coberto, com tudo. Mesma cena do filme, praticamente, É, né? Mas me retomou a um sentimento diferente do que eu via no filme, que é o exatamente. da realidade versus ficção, né? Exatamente. Isso, obviamente, não fiquei com medo de mim, mas assim, fiquei triste pela pessoa. Quando eu tô assistindo um filme, por mais que é o bonzinho, a gente não fica aquela tristeza. É muito diferente, não é? Porque a gente sabe que aquilo lá mas em vez em quando, não sei se acontece na tua casa, mas em vez em quando meu marido, por exemplo, num filme fica assim: "Ah, mas como isso aconteceu?", não sei o que, eu falei assim: "É filme, é de brincadeira", Hum. né. Porque em vez em quando você entra muito na cena, e aí você fala assim: "Mas é isso, é de brincar". "Ah, tá bom", né. Então, às vezes, a gente se empolga muito, mas não chega a traumatizar. Pelo menos eu não conheço nenhum caso, mas com o ser humano a gente não atesta nada, né. Pode ser que exista sim algum caso de traumas. Trauma gera medo? Trauma é diferente de medo? Trauma está ligado a medo? O que você Não, falaria sobre? trauma não tá ligado a medo, mas não é só isso. Sim, sim, É sim. muito importante falar que o trauma não é o evento. "Oh, Hum. mas um acidente, morreu 30, 20 foram para o hospital, não é aquilo?" Não, não é aquilo. Trauma é o que aquilo aconteceu dentro de mim. Uhum. Tá? Porque aquele cenário, por mais absurdo que seja, ele me afeta e ele pode me afetar muito ou pouco. Então, trauma é o que acontece dentro de mim perante uma situação forte, perante um assalto, perante um sequestro, perante um acidente, perante um olhar, não participar, mas olhar alguma situação. Perante um abuso, tudo isso pode gerar
ou não o trauma. Então vai depender do que aconteceu aqui dentro. Então dá para dizer que isso, já é uma fobia de dirigir? E aí, se eu fiquei traumatizada por um acidente, né, se aquilo me afetou, com certeza, aí eu vou ter medo. O que que é o medo? É é é você não achar que vai acontecer alguma coisa ruim, né, Hum, aquilo que eu falei da ansiedade, só que é irreal, entendi. né. Então, você achar que vai acontecer alguma coisa ruim, então você não se lança, você paralisa perante o comportamento. Então a pessoa que tem medo, ela não vai com medo, ela não vai. A pessoa que tem medo de falar em público, o medo patológico, ela não vem aqui. A pessoa que tem medo de andar de avião, ela não vai, né. Por quê? Porque o medo é paralisante. Então é exatamente isso, Ricardo, o tratamento. Hum, É você conseguir o tratamento psicológico, é você conseguir que a pessoa cuidadosamente, paulatinamente e devagar consiga a começar a enfrentar esses medos patológicos. até eu estava pensando numa pergunta aqui sobre o que você estava falando, você já quase que respondeu, porque eu digo o seguinte, você pegou o exemplo de avião, eu preciso viajar para um outro país, não tem como ir de carro, não é? Para Sim, Europa, sim, principalmente. sim. E é legal, entre aspas, a palavra legal, forçar a pessoa, não, vamos, vamos, que eu tenho que ir, você vai ter que ir, não importa seu Não, medo, não adianta que você vai amarrar, entre aspas, ali, não, botar sentado no avião. não é legal, porque aí a gente chama de tratamento de choque, Hum, tá. Você vai pôr ela dentro do avião para ela viajar 10 horas. sim, Ela pode não aguentar e ter várias crises de pânico, crise de ansiedade. Então aí é o tratamento de choque, tá. tá. Então a gente não aconselha. Ela tem que ir para o exterior, ela vai mudar para o exterior, por exemplo. Então vamos procurar um profissional e vamos fazer isso paulatinamente, Entendi. gradativamente, tá. Então vamos fazer com fotos de avião. Vamos começar com foto, depois vamos começar a falar sobre isso, depois vamos procurar simuladores, depois vamos Hum, pegar um voo São Paulo-Campinas. ah, Então a gente vai graduando e ela vai dizendo para ela que ela é capaz. O comportamento, o ir até Campinas, vai evitar que 20 minutos ali, traumatize ela mais. Por quê? Porque é rápido, né. não diga. Então a gente fala assim, a mesma coisa que quem tem medo de tirar sangue. "Ah, vamos tirar uma ampolinha para 2 exames? Ah, vamos tirar 1 litro para doar? Opa, uma ampolinha, o fóbico pode fazer um negócio com ele mesmo. "Ah, Hum, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer só meio é segundo. rapidinho. Então vai, eu vou topar sofrer, mas eu Entendi. vou topar sofrer meio segundo. Agora, eu não topo sofrer 2 horas. Perfeito. Eu não consigo". E aí, nessa uma ampolinha, passa para 2, passa para 3, passa 4, até Hum, que um dia ele pode virar um doador. todos, todas as pessoas têm medo, eu gosto do medo, particularmente, porque eu acho O que medo é protetor. porque na minha visão leiga aqui, o medo ele te dá limites, né. Ele é protetor, Mas a partir ele é uma que emoção maravilhosa, uma é. emoção que a gente não pode não ter. Assim, com meus passados 30 alguns vários anos, gente, eu era muito de ir pra eu gostava muito de parque aquático e aquele que você pulava do mais alto possível e deixava a alma lá em cima, o corpo descia. Agora hoje eu tenho medo dela ficar mesmo lá em cima, o corpo descendo, ela ficar só desce, meu filho. Então isso é uma forma de eu me tranquilizar, porque Sim, meu corpo mudou, minha vida sim. mudou, minha história mudou, então eu acho que o medo é bom. Mas quando que ele não é bom? Então, o medo é uma emoção protetora. Então, ele tem que existir dentro de todo mundo. Se por algum acaso, e já aconteceu, de pessoas que não tenham medo, elas morrem muito rapidamente. Por quê? Se Porque arriscam muito. se arriscam muito, né? Então, tem bastante estudos de pessoas que não têm medo. Então, o medo é protetor, é super sadio, tá? Então, eu vou,
dar uma aula. Tô com medo daquela primeira aula, eu tenho medo, tal e coisa. O que que esse medo vai fazer? Eu me preparar, eu estudar, Mas eu saber o conteúdo. Então, o medo vai ajudar ah, eu tá. me preparar. Agora, se o medo for muito grande É, e isso que eu ia me perguntar. paralisar, ele não vai me ajudar, ele vai atrapalhar. Ele vai prejudicar. Então, este medo que atrapalha e prejudica, ele é o doentio, ele é a fobia. Então, o medo bom, o medo do novo, tal e coisa, ele passa. Ou ele protege. Ele me protege, eu estudo, eu vou lá, eu vou dar aquela primeira aula maravilhosa, tal e coisa. Agora, se ele me impedir, se ele me paralisar, pronto, virou doentio. Ele atrapalha e ele prejudica a minha vida. Então eu vou procurar ajuda se aquele comportamento for necessário, tá. Entendi. "Ah, mas eu tenho medo de elefante branco. Cada vez que eu chego perto eu me paraliso". Na tua vida existe elefante branco ou só lá no safari da África? Pois é. Não, não existe, eu não preciso entrar em contato com eles, então segue vida. Tem mais medos próximos aí, né? Então o Medos mais medo, próximos. eu gosto da palavra atrapalhar e prejudicar. Pensa, o meu medo Hum. atrapalha, o meu medo prejudica, seja carro, seja avião, seja falar em público, seja, altura. Só faz essa pergunta para si próprio. Tá vendo, gente? Você tem medo? Eh, falar contigo pela DM eu consigo? Como Pela? pelas DMs do Consegue, Instagram? consegue. Como é que eu consigo Psicóloga falar com você? Cecília Bellina com 2 L's. Facinho, arroba Psicóloga Cecília Bellina, Bellina com 2 com 2 L's. L's. Tá facinho. Você tem rede social no Instagram, que Tenho mais? Instagram, tenho TikTok, tenho o YouTube, que tem um canal no YouTube que é super informativo. Show! Cecília Bellini também. Cecília Bellina. Olha, gente, vocês estão vendo? Então é legal você acompanhá-la e se tem dúvidas, fala com a doutora Com Cecília, marca. Se quiser certeza. marcar consulta também é por lá ou tem É algum por outro lá. contato? Por lá, Não, tá não, fácil. tem lá mesmo Tem tem os o contatos. telefone, tem os Tá facinho. telefones. E você que nos acompanha, lembre, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, aqui na Com Brasil TV, na TV aberta e nas redes sociais. Nos sigam também, siga a doutora Cecília. Eu já roubei do Jô Soares o nome errado. O E o apelido. apelido, ó, tá vendo? Ela é chique. Quem deu apelido pra ela, né? Jô Soares. E nos sigam também nas nossas redes sociais, @podcast Gente que Fala. O cérebro, ele é uma máquina que nos faz estar vivo, né? Tem o Com coração que nos certeza. faz estar vivo aqui daqui para baixo, o cérebro daqui para cima, né? O cérebro interpreta o trânsito como um ambiente de ameaça, ele chega a interpretar, mesmo Sim, para quem não tem aquele medo de dirigir, você é muito boa em dirigir, né? Pela vasta experiência, eu amo dirigir, mas ele interpreta ainda como uma ameaça? interpreta. Por quê? Porque é real, o trânsito é ameaça, né, é real. Você Então tá com uma arma na mão, né? exatamente. Eu não vou dizer que a gente está com uma arma na mão, mas tem gente que faz disso uma Uma arma, arma, né. sim. O carro pode ser uma arma? Não, o carro é um meio de transporte maravilhoso, prático, rápido, eh que leva você a qualquer lugar rapidamente, mas você pode usar como uma arma. Até um microfone desse pode ser uma arma. Então, mas pode ser tudo pode ser uma arma. A voz pode ser uma arma, né? A Pode. fala pode ser uma Então, arma. eu acho assim que ficar comparando o trânsito com arma não é legal. Mas o ambiente do É isso que eu queria trânsito, saber, né? ele Quando que ele é é? agressivo. Aham. Ele é agressivo, ele é mal educado. E a hora que eu falo mal educado, eu não falo que é porque tem xingo. Não. Ele não tem educação. Aqui no Brasil, quem educa para o trânsito? Uai, quem educa para o trânsito? Ninguém. Mas os pais dão educação à mesa, dão educação de higiene e tal e coisa. Eles não dão educação de trânsito? Não dão. Por quê? Porque eles também não têm. Ninguém dá o que não tem, Sim, fato. tá? Mas e a escola? A escola vai dar. Não, não dá. Por quê? Não existe Não tem essa cultura, né? essa cultura. O social vai dar? Não,
vai tirar o pouco que você tem, porque o legal é tran transgredir. É passar farol vermelho, é a velocidade, tal e coisa. Então, nós não temos educação de trânsito. E aí eu estou falando o Brasil tem um trânsito muito agressivo. É só você ver naqueles vídeos, naquelas reportagens de televisão, que você vê umas ultrapassagens que você vai dizer assim: não vai dar, vai morrer todo mundo. No fim dá, ou no fim não dá. A famosa adrenalina nessa história toda fica como? Então, Porque as pessoas, tudo que é o mais proibido é mais gostoso, aquela fala padrão, não é? Isso gera adrenalina, eu correr. Por exemplo, eu nem vou assistir Fórmula 1, porque eu fico ansioso demais. Meu Deus do céu, se bater vai morrer, né? E aí? Não é? As pessoas gostam, as pessoas que gostam, elas se colocam mais em risco, ela coloca as pessoas em volta mais em risco. então, elas gostam, porque a adrenalina é legal. Só que ela É. precisa ter bom senso. Adrenalina é bom, aí são legal. duas coisas assim. Vai lá pro autódromo de Interlagos, Que é ou seja, lindo. no estado que você E tiver, vai correr lá. e vai correr lá. Vai fazer um curso de pilotagem. Vai lá nos parques e cai de lá. Hoje em dia, o virtual. Pega lá as corridas Você pode virtuais. explodir teu Agora carro, tá você tudo vai certo. fazer isso no trânsito. Não faça isso. Entendi. Deixa a adrenalina para o lazer, tá? Mas que é legal sentir adrenalina, é lógico que é legal, mas Entendi. não adianta. Qual a diferença, Cecília, de medo de dirigir? Então, eu tenho medo, né? Eu aprendi, eu dirijo, mas com aquele medo, enfim. Aí resolvi parar. Fico 10 anos sem dirigir. E agora quero voltar. Qual a diferença do medo de dirigir e o medo de voltar a dirigir? É diferente? Então, nós temos o medo do início, Tá. tá? Aquele medo de quem não sabe dirigir. Aquele medo, vamos entrar na carteira aí, hein? Vamos entrar na habilitação já. Aquele Não. medo de quem fez 20 aulas não são suficientes para uma pessoa aprender a. Não, Daqui a pouco a ainda gente não. fala. Eu tô nas Vamos deixar 20 pra ficar ainda. bravo Eu não depois. tirei esse 0 ainda, calma. 20 aulas não são suficientes para uma pessoa aprender a dirigir. 20 horas de aula é, é, É mínimo. é mínimo. São 2 dias de um taxista na rua. Que é isso? Que experiência é essa? Se para andar, andar pode ser comparado com dirigir, porque Hum. são duas aprendizagens muito parecidas, a criança demora 1 ano para andar. Por que em dirigir ela vai aprender em 20 aulas? Principalmente porque a baliza ainda tirava aquela decoreba louca de baliza, que eu era contra. Eu lembro. Vire tanto pra esquerda, vire Vê, tanto. Eu que tirei. é aquilo? Que é aquilo? É perder a aula. Não diga. Enquanto você poderia estar aprendendo a usar espelho, fazer ultrapassagem, tal e coisa. Então, as 20 aulas eram insuficientes, tá? Como a pessoa aprendia? No próximo ano. Tá? Então, ela sai da autoescola com o básico, tá? 20 aulas, tendo um controle do carro. E ali, no próximo ano, que é a provisória, Sim, que você tira. ela vai aprender. Se o país fosse sério, daqui 1 ano ela faria um próximo exame. Não, se o país fosse sério, nesse 1 ano ele não pode pegar estrada, ele não pode ter mais que 2 pessoas no carro, ele não pode andar à noite, ele não pode andar em Acima de vias velocidade. expressas, tal e coisa. E aí, daqui 1 ano, ele tira a definitiva. Por isso que existe esse 1 ano que ninguém entende para que serve 1 ano. Treino. Mas Mas não tem, depois de 1 ano, você só fala, ó, deu 1 ano, tchau, não tem uma habilitação Por nova, quê? uma prova nova, enfim. Então, é isso que o Brasil copiou dos outros, mas ele não fez direito. Aí ele acha que se a pessoa não tiver pontos na carteira, ela é uma boa motorista e ela pode passar. Então, foi tudo errado, tá? Essa pessoa, ela sai, agora voltando para o medo, né? Sim. Para contextualizar de novo. Esta pessoa, ela sai sem aprender a dirigir. 20 aulas não são suficientes. E aí, para ela aprender, ela tem que se arriscar. Ela tem que ir Ela tem que o que a dirigir, gente né? chama de aprender
na raça, Na prática mesmo. na prática. A pessoa que não tem este tipo de personalidade, que eu vou e aconteça o que acontecer, a Marromeno. pessoa perfeccionista, a pessoa com excesso de cuidado, a pessoa com excesso de autocrítica, a pessoa com muito medo de ser julgada negativamente pelo outro, esta pessoa ela não se lança, ela para. Seria até uma base de uma pessoa insegura. Pode ser uma pessoa ansiosa, É, ansiosa, a sim. ansiedade traz Traz insegurança, segurança. tá? Então, ela é boa em tudo que ela faz. Ela tem uma régua, é aquela pessoa que a régua dela é aqui, ó. Hum, Tudo ela quer ser a melhor. Só que no dirigir ela não vai conseguir, porque tem um ano ali de prática que ela não quer se se passar testar. aquilo. O que eu falo para elas é: você quer dirigir, mas você quer sair da autoescola, pular a prática e ser uma experiente. Não tem, E nada na vida, né? né? Então, o medo do novato é muito esse: é o medo de errar, é o medo de ser julgado, é o medo de bater, é o medo de atropelar do novato. Mas também tem aquela pessoa que já passou por isso, já treinou, já é uma motorista experiente e, de repente, ela começa a ter a ansiedade muito forte. Ela começa a ter crises de ansiedade, de estresse, tal, e coisas da vida, até às vezes a fase da mulher de menopausa, de hormônio, às vezes a fase de gravidez, às vezes uma fase mais estressante de trabalho que às vezes ela nem sabe, ela passa a ser uma pessoa ansiosa. Então ela passa a sofrer de uma doença chamada transtorno de ansiedade. Transtorno é a palavra que a gente usa para doença psicológica. Tá. Então ela passa a ter um transtorno de ansiedade. Aí voltou a sua pergunta. Aonde esse transtorno de ansiedade, essa ansiedade desregulada pode agir? No carro. Por quê? Porque é um ambiente que para todo mundo é um ambiente seguro. É um ambiente que você sai, aqui no Brasil principalmente, que você não sabe se você vai voltar vivo para casa. Uau, é. Então, desaguar essa ansiedade no trânsito fica muito fácil e aí ela para de dirigir. Isso acontece no primeiro ano mesmo? No Não, primeiro mês? não. Eu trato pessoas que dirigiram 30 anos e E agora? pararam. Ah, Trato motoristas profissionais que pararam que pararam de dirigir pelo medo. pelo medo, tá? Então nós temos todos os tipos de medo. Agora, já aproveitando aqui, posso voltar lá? Eu falei que eu era faladora. Então, você gosta de escrever também? Você vai voltar já a falar disso. Tá bom. Você gosta de escrever? Não, Quase nada, né? quase nada. Quase nada. A gente vai falar de um livro, inclusive, né, gente? Mas eu tô perguntando isso para te apresentar o nosso portal. É um portal de notícias que nós temos, chamado Orbis News. E ele é exclusivo para trazer informação para o público de alta qualidade. A gente tem uma seleção muito rígida em relação aos nossos convidados, as pessoas que o escrevem, porque fake news tem tudo quanto. A gente quer verdade. Então, se você também quiser acessar o portal, entra lá facinho, www.orbisnews.com.br. Se inscreva. Aí todos os nossos articulistas que mandam os artigos que a gente manda publicar, e é verdade, atualizado de todas as áreas que posso imaginar, você vai estar ciente e atualizado. E o nosso convite fica aberto para você também, se você quiser. É um prazer, uma vez por semana. Obrigada, Eu acho que é um tema importantíssimo da gente vou divulgar. contribuir. Pouca gente fala de trânsito. Pois né? é, exatamente. Então, Pouca o gente convite está fala de aberto, trânsito. feito. Obrigada, Já obrigada percebemos por que mais você esse- gosta de fazer coisa certa. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Sênior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Vamos voltar aí que você estava falando e vou aproveitar e emendar uma pergunta junta. É certo, se for sim, por quê, tá? É certo dizer que as mulheres têm mais medo que os homens de dirigir? As mulheres têm mais medo em geral. As mulheres são mais ansiosas no geral, Tá. tá? Então, sim.
A mulher tem mais medo de dirigir, isso eu comprovei por uma pesquisa na minha própria clínica durante 25 anos, foi 85% de mulheres e 15% de homens. Então, sim, a mulher é mais ansiosa, Tá. tá? Questões hormonais, Hum. questão de... Agora, falando do carro, o carro ainda é um objeto masculino. Hum. O carro, se tiver um carro em casa, de quem é? É do É do pai. marido, do É do pai, marido. é É do do homem pai. da É do casa. homem da casa, O carro do né? meu marido, o carro do meu pai, o carro do Então, meu... É. ainda existe esse preconceito, tá? Hum. Então, sim, o marido acha que é dele. Às vezes não dá nem oportunidade para a mulher treinar. Às vezes ele tem muitos ciúmes daquele carro. Uhum. É aquela pessoa que não deixa acontecer nada com o carro, então ele não deixa ela evoluir. Então, sim, a mulher, além de ser mais ansiosa, se falando de carro, é bem mais mulheres do que o homem. Entendi. E culturalmente em muitas áreas da vida, né? Sim. E, bom, enfim, eu queria saber, dentro de tudo isso que você está me contando, que nesse tempo de experiência toda surgiu uma ideia de escrever um livro chamado Dirigir Sem Medo, é isso? Sim, sim. Maravilha, a gente vai conhecer a capa dele aqui, é esse aqui? É isso, eu não trouxe ele fisicamente, Ah, que devia ter pena, mas eu gostaria trazido. de tê-lo, viu? Vai ser um Eu vou prazer, mandar, eu vou mandar. porque acho que é um tema que a gente tem que falar bastante. Tá. E como surgiu essa ideia? Porque o que a gente vai encontrar nele? Então, o medo de dirigir foi assim, foi só o fruto do meu trabalho, né? Quando eu estava já com 20 anos de atendimento, eu comecei a ver umas histórias bem fortes, né? E aí eu tive a ideia, eu falei, se eu pegar essas histórias fortes e colocar num livro, quem tem uma história fraquinha vai falar, se essa pessoa que passou por tudo isso conseguiu, Voltou, eu vou conseguir também. Ah, que bacana. Então, o livro nada mais é do que 7 histórias fortes de medo de dirigir. Então, tem uma com ansiedade muito grande, uma com perfeccionismo muito grande, um com um acidente muito, muito forte. E aí eu pus as 7 histórias relatadas pelas pessoas, como é que era a vida antes de dirigir, como é que foi o tratamento e como é que foi depois. Então, é um livro de história. Que legal. E lógico que a gente deu uma romanceada. É uma sentada. Depois você vai falar para que mim, delícia, Ricardo. falo sim, com certeza. Ele é uma sentada, você lê ele. Que bacana. Dentro de tudo isso também, você até brinco com os convidados, quem assiste o programa sabe isso, que eu pergunto assim, que hora você dorme? Né? Porque é tanta coisa boa, né? De tudo isso, você criou também um método que faz, inclusive, com certeza, ter resultados como esse aqui, que é o método Cecília Bellina, não é? E é um método para as pessoas perderem o medo de dirigir. Como que ele funciona, sinteticamente falando, óbvio, né? Mas para que as pessoas se instiguem a entender e, de repente, Então, até procurá-lo. com toda essa experiência, porque eu comecei testando tal e coisa, eu percebi que o medo, ele não está no dirigir. O medo está na cabeça. Uhum. Como eu falei, o medo são pensamentos catastróficos que você cria a respeito de um comportamento. E tem muito diretor de cinema na cabeça, né? Que já cria aquela cena, né? Com certeza. Então, eu tenho que tratar a cabeça. Eu não tenho que tratar o dirigir. O dirigir você tem técnico, né? que aprender e treinar. Sim. Eu falo para as minhas crianças, eu falo assim, prática não vende em caixinha no supermercado. Você tem que praticar. E não adianta você fazer, porque aulas é uma coisa. Agora, é igual a faculdade, você tem aula há 5 anos. Depois, para aprender mesmo o jornalismo puro, o que você tem que fazer? Sentar na cadeirinha e pôr um entrevistador. Quantas entrevistas, errando o nome do convidado até hoje, gente. Mas o treino constante. Dá um apelido carinhoso pro... com muito carinho. Mas eu comparo também isso a exercício físico na academia. Você vai entrar hoje assim, não vai sair no final da aula assim, né? Sim, em 20 aulas você não vai ficar assim, não é isso? E aí, é exatamente isso. Você tem que treinar. Então, o que acontece é que o medo está na cabeça. Então, você tem regras profundas por causa de um trauma, por causa do tipo de personalidade,
Porque foi uma pessoa muito cuidada pela mãe, pelo pai, não pode isso, não A pode aquilo. superproteção também atrapalha? Superproteção causa medo. Ah, Por quê? Eu não mimada, testei a vida. Eu fui muito mimada. Não faz isso, não famosa sobe ali, bolha. não sobe aqui. Olha, vai ficar Ah, doente. Então, também causa medo, porque a hora que sai a superproteção, eu tenho que enfrentar o mundo, mas aí eu tenho medo desse mundo. Então, ele está na cabeça, a pessoa cria uma crença de que ela não é capaz. uau. Então, é um tratamento psicológico, mas eu devo falar que neste tratamento psicológico tem tarefinhas. Claro, Que é exercício, as né? tarefinhas que são os exercícios, né? Ah, Então, hoje, por causa de todo o meu trabalho presencial, hoje eu posso estar online. perfeito. Por quê? Porque eu tenho, por causa do livro, reportagens tal e coisa, eu tenho cliente no Brasil inteiro e até fora dele. Bacana. Então, hoje, online, eu atendo as pessoas que, quando eu tinha clínicas presencial, eu não podia atender. Sim. E a pessoa estava lá no Amazonas. Então, hoje, ele está online. Eu imagino que não há tipo assim, como é que chama? Média. Aliás, há uma média, A não média há um. há. É isso, não há um resolve. 10 sessões resolve, uma sessão resolve. Há uma média. Essa média é diferente do presencial pro online? Assim, ou quem é mais Tanto rápido? faz, tanto Depende faz. muito do Eu indivíduo. gosto, hoje em dia, eu gosto mais do online, porque o online, primeiro, a pessoa não dirige. Então, ela já tinha dificuldade, mesmo se a clínica fosse na cidade dela, ela já tem dificuldade para chegar, Sim. tá? Um online O marido já ia levá-la, né? Já começou uma- errado aí, né? exatamente. Um online, ele tá. Eu sempre trabalhei com grupos. Então, Hum, todo mundo, eu junto 10 pessoas que têm medo de dirigir, vou fazer terapia de grupo, porque um ajuda o outro. A terapia de medo, aliás, eu gosto de terapia de grupo para qualquer coisa. O Brasil já não está tão acostumado, mas o exterior é só terapia de grupo. sim. Então, eu juntava grupo, mas era mais difícil por causa de horário. Então, presencial já era grupo. Agora, com online, é super fácil Você você faz fazer uma um grupo às 7, um videoconferência. grupo às 9, um grupo de sábado, um grupo à noite, um grupo de manhã. Então, ficou muito mais fácil. Qual é a média É. que você perguntou? De 3 a 6 meses com sessões semanais de grupo. Não é demorado. Não é. Às vezes um Ceci- medo de 20 anos, em 6 meses resolve, gente. Exatamente. Cecília, eu consigo sair antes de 3 meses? Algumas poucas conseguem. Eu posso sair depois de 6 meses? Algumas, muitas, acabam ultrapassando Sim. os 6 meses, tá? Mas a média fica entre 3 e 6 meses. Agora eu vou te falar, Ricardo, é um comportamento que você vai utilizar e facilitar a tua vida por mais quantos anos? Por mais Sim, 50 anos, por mais rapidíssimo. 40 anos, que você vai ficar sem dirigir. Então, um tratamento de 6 meses e que seja de 1 ano para uma coisa que você vai usar pro resto da tua vida, será que é demorado? Imagina, gente. Você pisca falando, ó, por exemplo, estamos aqui já no mês de março, Eu não acredito. né? Mas agora, pegando a tua experiência, que te levou ao livro, que te levou ao método, que te levou às coisas todas, qual o medo mais comum que geraram nessas pessoas que você atendeu? E qual o medo mais impactante ou mais, sei lá, difícil? O medão? O medo mais comum são os perfeccionistas que não querem se arriscar, que não Ah, querem se expor, que não querem errar em público. Esse é o que eu mais recebo. Pessoas que querem sim dirigir, mas querem já ser perfeita, já ser assim aquela motorista. E às vezes elas não sabem o que elas não sabem que é o perfeccionismo, que é a autocrítica dela. E se você errar, olha a vergonha que você vai passar, você vai atrapalhar o trânsito. A autocrítica que fica aqui falando. Então, é o medo mais comum. E o medo mais raro, vai te surpreender, já tô são instigado. os traumatizados. Ah, É o menor
Não o diga, eu menor achei que era povo. um... Todo mundo acha. Porque você vê aquelas plaquinhas no carro, algumas colocam assim, que Sou iniciante, sou Isso, novata, me respeite, você já isso. passou por Aí a isso. menina lá, ou o menino tá lá dirigindo, lá naquela ansiedade ainda, porque tá no primeiro ano, teoricamente, né? E aí vem aquela pessoa educadíssima que aperta a mão na buzina e manda a todos os P, aquele balãozinho cheio Você vê de... como o nosso trânsito, ele causa mal impressão. Por É causa disso, agressivo. é agressivo. Então, a pessoa perfeccionista, ela não vai pôr aquela plaquinha. Porque ela tem não vergonha. vai, é verdade. Ela não vai. Entendi. A autocrítica não deixa. Ela não vai pôr aquilo. Então, a personalidade dela, às vezes foi uma exigência muito grande de mãe, às vezes foi, sabe, muito reforço quando tira um 10, quando tira um 9, vai aprendendo que se ela for perfeccionista, se ela for sempre buscar a perfeição, ela vai se dar bem na vida. E se dá bem na vida. E quanto mais ela se dá bem, mais ela é reforçada por perfeccionismo. Só que tem uma hora que ela para de viver, né? Sim. Porque tudo ela quer o melhor. Eu vou fazer a cama. É aquela cama que não tem uma ruga. Eu vou lavar a louça. Ela vai enxugar, é verificar o copo, é guardar tudo. Então, é uma pessoa que sofre demais por causa da exigência que ela tem com tudo e por causa da autocrítica. O dia inteiro ali falando na cabeça dela. Além da autocrítica, que realmente eu imagino que o perfeccionista tem, a gente já tem, não sendo tão perfeccionista, já fui muito mais, ganhei uma gastrite medicamentosa na época, né? Agora, graças a Deus, não tem mais nada. Tem a família. A família ajuda ou atrapalha muitas A vezes? família Você ajuda. não faz isso, você não sabe aquilo. Você... Seu irmão tirou tanto. Isso. Como você pode? Olha o que o vizinho vai falar. Isso então Olha, também tem muito. É a educação. A educação nossa acaba atrapalhando. A gente não acaba não respeitando a pessoa. A gente tá mais pro coletivo, que os outros vão achar. Então tal existe e casos que coisa. você tem que tratar algum familiar junto para facilitar o resultado? Não. Como eu Junto que eu trato. digo em situações separadas, imagina. Como eu trato adultos, Ah. porque a maior Habilitação parte é da 18 minha acima? clientela é acima de 18, você precisa tratar o trauma que o pai deixou e a mãe deixou em você. Tá? Porque aí você não vai, não dá mais para mudar o que já fizeram. E eles só fizeram porque alguém fez com eles. Existe o trauma do óbvio? Isso é óbvio. É óbvio. É óbvio para quem está falando. Eu digo que o óbvio é relativo, né? Mas o óbvio não é para quem está escutando. O microfone é óbvio falando para o microfone. Não. Não Não é é óbvio. para quem está aqui o dia inteiro. Exatamente. Você não viu que a moça já veio arrumar o meu, que eu quase já tirei ele de lado? Tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando. Então, por isso que eu perguntei, existe o trauma do óbvio? Existe. Uau, Existe sim. Existe. Então, são educações, mas ninguém aqui está querendo culpar pai e mãe. Não, Muito pelo orientar. contrário, né? A gente está falando que eles receberam uma educação também. Eu me lembro da minha avó, eu chegava na casa da minha avó querendo dar um beijo nela, só que eu falo muito alto, né? Todo mundo já Isso é percebeu, bom. né? E aí a minha avó, fala baixo que os vizinhos vão pensar que vocês estão brigando. Pô, ela nem me beijava, já vinha falar que os vizinhos eram mais importantes do que eu. E parece bobagem, mas olha, você me contando isso, Você vê? recordando Você vê? cena, né? Então é uma coisa que fica, né? Exatamente. Então fica que o outro é mais importante do que eu. E aí eu passo a vida durante um tempo sem saber disso, querendo agradar todo mundo. Você na rua, porque alguém pode buzinar, porque eu vou estar no meio, então O melhor que eu não vou ver. fazer? Então eu não dirijo. Puxa Então vida. eu não me arrisco. Vocês veem, gente, quanta coisa interessante a ser aprendida. Então entra lá nas redes sociais então da Cecília Bellina, bem fácil, procura lá, joga no Google, você vê muita coisa bacana lá sobre ela. E tira esse medo, porque o medo só atrapalha a vida em todos os sentidos. Esse medo atrapalha a vida todo dia, né, Ricardo? Porque o medo de avião não atrapalha todo dia. Não. Esse medo atrapalha a vida. É o medo que mais atrapalha a vida. Sem trabalho, Escola, filhos, família e tudo. lazer. Imagina uma cena, né? Deus queira que ninguém passe por isso, mas se tá alguém ente seu precisando de uma ajuda, só tem você para dirigir. E quando você dirige, não né? dirige, você às vezes. E tem o carro.
quase todo mundo. garagem, Aí mas o você chama o medo... vizinho de madrugada para pegar o seu Pois é. carro e levar, porque o Uber de madrugada ele não vai para todos os bairros. Gente, agora chegou o momento. Quer saber mais? Entra lá, porque tem muita coisa mesmo. Mas eu quero chegar o momento. Pergunta difícil, né? Vamos falar dessa nova lei que entrou agora. Tá. Primeiro, a sua vivência no Detran. Como é que foi isso? Esse Então, trabalho eu todo? participei da revisão do Código Nacional de Trânsito, Uau. tá? E a minha vivência conta que a gente querendo coisas melhor para a aprendizagem, a gente não conseguiu, porque eu participei da revisão. Então, foi muito difícil mudar alguma coisa. Mas o nosso código, ele é muito bom. Essa parte da autoescola que a gente ficava já a dever. Ficava, agora nem se fala. Porque agora não é mais obrigatório uma autoescola, né? Como que é Aí isso? que nós Como é vamos que é a chegar. história? Então, aí vem uma lei que pega um modelo Hum, de países desenvolvidos e coloca aqui, tá? Não levando em conta a nossa cultura e o nosso comportamento de trânsito. E como que é aprovado isso? Que Interesses? é pura política, né? Porque se pegar, vamos entrar na polêmica das 20 aulas, né? 20, você já afirmou que 20 não Que eram resolve. poucas. Agora são 2 horas. Não. É isso, né? Esse ministro, ele só olhou para o custo. Ele não olhou para outra coisa, ele só olhou em abaixar o custo da habilitação. Ele só viu isso, né? Ele não viu educação, ele não viu consequências, mais mortes, mais custos para o Estado, porque, pô, mata um pai aí Sim, que cria 3 filhos, quem vai criar é o Estado, sim. né? Então, ele só viu que ele queria baratear. Ele quer tirar os desabilitados, as pessoas não habilitadas da rua. Então, ele vai pôr habilitados na rua. Sem prática, sem experiência, com essas alterações de Agora- transição que nós vamos fazer de Agora, ele carros. está tirando quem não é habilitado e está colocando o habilitado que não sabe dirigir. E nós temos uma transição de carros agora, como é que chama? Combustão para elétricos. 4 segundos, 100 por hora em 4 Você segundos. Eu vi. É igualzinho um avião, você chega a fazer É. assim. Eu fiz o test Meu drive. Meu filho comprou um. O meu Ele- tá 4.9, Você né? faz assim. É. É um avião isso? Uma pessoa que tem 2 horas de experiência. Porque a partir da hora 2 que eu tirei minha horas de carta aqui, eu posso pegar experiência. esse carrão. Exatamente. E aí, o que faltou para fazer isso? Isso é a lei não é ruim, mas é bom para um país que tem uma educação de trânsito na escola, que o cara respeita a faixa, que o cara sabe o que é o semáforo vermelho, que o cara sabe o que é respeito. Além Então, de- isso cabe porque a pessoa já tem uma base boa. Agora, não temos base nenhuma. Mas além de tudo isso, que já inutilizaria tudo que foi aprovado, o indivíduo ele não sabe dirigir. Como que em 2 horas ele aprende a dirigir? Vou pegar o teu filho aí que faz Mas a área aí de é comida. o que o Ministério quer, né? Ele quer essa pessoa que não sabe dirigir habilitada nas ruas. Só que as consequências disso É. vão ser Catastróficas. catastróficas. Porque a gente vai ter, com certeza, mais acidentes de Isso gera um medo para quem não tinha esse Sim, medo, né? Para quem, sim, porque sim. eu dirijo por mim, não dirijo pela outra Sim. pessoa. E agora, como se não bastasse, eu nunca fui a favor da baliza. A baliza, para mim, ela poderia ser revertida em coisas mais úteis. Mas eu era a favor das 20 aulas. Sim. Agora tiraram a baliza. Foi. Então, quer dizer que agora... Porque agora, neste momento, a baliza ia fazer com que a pessoa se preparasse mais. O instrutor autônomo, o que seja lá, mas se preparasse um pouco mais. Porque a baliza eu não gostava dela porque ela roubava aulas importantes. Mas neste momento, talvez ela poderia trazer um pouquinho mais de aula para o candidato. E agora acontece o quê? Agora é sem baliza.
É porque eles acham que todo mundo vai ter que apertar aquele carro automático, você aperta o botão ali entra sozinho? Não, não vai ter. Então, olha, tá tudo errado, mas eu quero dizer que tá tudo errado para o nosso país, Entendi. para o nosso povo, que nós não temos educação para ser cidadão. Nós não sabemos ser cidadão. A gente prioriza no Brasil o privado. Ninguém cuida do público. O público é de todo mundo. O público eu posso jogar lixo na rua. Quer dizer, o Brasil não valoriza o público. E quanto ao exame psicológico, é suficiente? Olha, o exame psicológico ele é mais sério do que a turma acha, Que bom. tá? E o exame psicológico ele reprova. Todo mundo acha que ele não reprova. Ele reprova e ele tira pessoas que não... Por exemplo, pessoas muito impulsivas. Entendi. Mas eu repeti no psicotécnico. Por que eu repeti? Porque você não tem um controle, você é muito impulsivo. Então, numa raiva, você pode jogar um carro em cima. Então, o psicotécnico, ele é sério, tá? Ele tem os testes sérios. É uma pena que ele seja muito rápido, né? Porque ele tem os testes certos, tal e coisa, ele podia ser um pouco mais longo, para uma entrevista a fundo, para a gente ver se a gente está jogando uma habilitação na mão de um psicopata, né? Na mão de quem não tem um controle da ansiedade, o controle da compulsão, o controle da agressividade. Eu deixo o psicotécnico como ele está. Tá. Eu queria ele mais longo, sério ele é, mas eu queria ele mais longo, tá? Exame médico. Ele vai continuar, tá? Então tem aí o exame médico. Agora faltou a parte da autoescola. Eu acho que o governo vai ficar devendo pra gente. É uma tríade importantíssima para que se forme, se feche, se profissionalize aquela feche. pessoa, né? De certa forma. Gente, o papo tá bom demais, mas passa rapidinho demais Ah, também. não acredito. Ó, nós estamos aqui já 1 hora falando de quase nada. Né? Olha isso, como é bom falar, né? E tem muita coisa boa, então o Olha convite lá. já está aberto para uma próxima também, porque a gente quer saber mais sobre isso, Obrigada. né? Parabéns pela forma de pensar, pela maneira de explicar. Quero agradecer a tua participação aqui mais uma vez, dizendo que acho que você trouxe esclarecimento para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores e telespectadores. Venha mais vezes quando quiser. Com É só falar com a certeza. nossa equipe. Eu queria que você deixasse um recado nesse minuto final aqui para o nosso telespectador aqui, para o nosso ouvinte, né? Que conselho se daria para dirigir sem medo? Pode falar até olhando para eles ali. Olha, o primeiro conselho: tire a sua habilitação, faça aula e depois entre no trânsito com cautela. Dirija primeiro no seu bairro, convide um parente ou um amigo que saiba dirigir para continuar te treinando. Então vá etapa por etapa, aprende a dirigir no bairro, que é sempre o teu porto seguro. Depois aumente um pouquinho, depois aumente e vá aos poucos, gradativamente, procurando situações novas. E só aconselho a pegar a estrada depois de 1 ano. Estrada, a velocidade muda tudo o que você sabe em baixa velocidade. Então deixa lá, espera 1 ano que você tiver todo o domínio de ultrapassagem, de espelhos, você vai lá e dá show na estrada. Mas antes disso, pode ser que você não deixou, tá? Então tenha paciência. Você com 18 anos, tenha paciência. E você tiver medo, o recado é o mesmo. Existe tratamento, existe cura, tá bom? Um beijo. Dica dada, dica ouvida. Obrigadão mais uma vez, tá bom? Obrigada a você, Ricardo. E vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado também. Vamos lá, se inscreva rapidinho, você vai ver. Cada vídeo novo tá aí pra você. E amanhã a gente tá de volta com mais um episódio do podcast Gente que Fala.